Vocabulário de Filosofia de Régis Jolivet. Hoje veremos o que são as palavras apófansis e apofântico, né? Apófansis, do grego apófansis, significa declaração, explicação. Apofântico vem do grego apofantikos, que deriva de apófansis. Bom, apófansis significa então uma declaração, uma explicação em grego. Mas que tipo de declaração? Ora, uma declaração explicativa. Que explica de que maneira? Explica da seguinte maneira, que uma coisa é o que ela é. Por exemplo, o juízo de predicação da forma S é P, ou seja, o sujeito é igual ao predicado. Por exemplo, o Silvio Santos é o dono do SBT. Ora, Silvio Santos é o sujeito, o dono do SBT é o predicado. Eu poderia dizer o dono do SBT é o Silvio Santos, invertendo o predicado, colocando o predicado, que na primeira frase é o dono do SBT, colocando como sujeito. Então, o predicado dono do SBT passa a ser o sujeito. E o sujeito, Silvio Santos, passa a ser o predicado. Eu inverto o sujeito pelo predicado, transformo o que era predicado em sujeito e o que era sujeito em predicado, e a frase não muda o valor. Vou repetir. Silvio Santos é o dono do SBT. Agora eu vou inverter. O dono do SBT é o Silvio Santos. Eu disse alguma coisa diferente? Não. É a mesma coisa. Então, esse tipo de construção se chama apófansis, ou construção apofântica, onde o sujeito é o predicado é o sujeito. Então, o termo em lógica, né, apofântico, é relativo a apófansis, no sentido de que o discurso apofântico ele vira uma espécie de silogismo como raciocínio manifesto ou evidente, cuja evidência se impõe por uma necessidade interna. Aristóteles vai dizer isso. Discurso apofântico é aquele que se impõe por uma necessidade interna. Ou seja, há uma necessidade, porque se o dono do SBT é o Silvio Santos, é necessário que Silvio Santos seja o dono do SBT. Não há outro dono do SBT. Por exemplo, vamos supor que os donos do SBT fossem o Silvio Santos e eu. Aí eu digo, Silvio Santos é dono do SBT. Bom, ele é um dos donos, mas ele é o único dono. Então, Silvio Santos é o dono do SBT. Então, quando eu falo assim, cadê o dono do SBT? Se só tem um, bom, então não tem como errar, é o Silvio Santos. Agora, se ele é um dos donos, eu pergunto, cadê o dono do SBT? Bom, aqui tem um, o Silvio Santos, cadê o outro? Não sei, foi pescar, foi para a praia. Então, se eu falar o dono do SBT, ele vai remeter a dois donos. Ele não vai remeter univocamente a um dono. Então, não é assim na apófansis. A apófansis, ou no discurso apofântico, o sujeito é igual ao predicado. O predicado é igual ao sujeito, de maneira inequívoca, tá bom? De maneira unívoca. Por isso que eu posso inverter os termos na frase, inverter a ordem frasal e não mudo a mensagem.